Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou mentora de TCCs. Estou na área acadêmica há mais de 10 anos, ajudei já diversas pessoas a destravarem seus trabalhos de graduação ou pós-graduação ao longo desse nosso enorme Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te contar uma coisa que muita gente pena na hora de escrever o seu trabalho da pós, que é: professora Luana, como que eu faço para ter mais foco para conseguir escrever, né, e destravar o meu TCC da pós? Se isso é para você, já clica no like, deixa o seu gostei, ativa as notificações para receber toda a vida, né, ativar o sininho para receber as notificações de quando eu postar novos vídeos aqui no canal, certo? Se inscreve se você ainda não é inscrita, compartilha com quem precisa ver esse conteúdo, que você vai estar ajudando a difundir essa informação e esse conhecimento. Então vamos lá. No dia corrido que todos nós temos, com tantas distrações, como ter foco? Especificamente se você tem pouco tempo para escrever, família para cuidar e trabalho para dar conta. E aí, como fazer? Então vem comigo nessa, que eu te conto como que você pode resolver isso. Vamos lá? O número 1 é identificar as distrações. Muita gente sabe que tem coisas que estão distraindo, atrapalhando elas ali na hora da escrita dos trabalhos. Mas muitas vezes a pessoa, como está no piloto automático, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer, às vezes, o trabalho com o celular aberto, com a aba aberta no computador, às vezes com gente falando ao redor, e muitas vezes não sabe o que especificamente está distraindo. O primeiro passo é você identificar com clareza o que mais te distrai, porque às vezes é mais de uma coisa, né? Então tenha clareza também do tempo que você tem disponível para escrever. Muitas vezes você não sabe nem qual tempo que você tem, o que você vai fazer, como que você vai escrever. Então você pode fazer essas perguntas. O que está me distraindo na hora de escrever o meu TCC? 2, como que eu posso eliminar ou até minimizar essa distração? 3, como posso adiantar a escrita do meu trabalho com o tempo que eu tenho hoje? Com o que tenho hoje também, na verdade. Porque não adianta você querer criar um cenário mirabolante, né? Porque você, afinal, o TCC não vai parar, né, para ele ser escrito. Você vai precisar adequar com a sua rotina. Você fazendo essas perguntas e já partindo para ação já é bem interessante. E agora eu vou te mostrar aqui uma coisa que causa muita distração em muita gente hoje em dia, principalmente na hora de escrever, que é o celular. Então, para eliminar essa distração, vamos imaginar que você tenha identificado ele, tudo bem, como foco da distração. Você vai ficar, então, longe do celular nos momentos que você estiver escrevendo. Então, deixa o celular bem longe de você, principalmente se você tiver pouco tempo disponível para escrever. Sei lá, às vezes você vai ter meia hora no seu dia, às vezes você vai ter que escrever no seu trabalho mesmo. Então, deixa ele longe. Se for ficar perto, que fique no silencioso, desativando as notificações e se desconectando das suas redes sociais. Eu não estou dizendo para você sair, sabe, do login lá do Instagram, Facebook, TikTok, Threads, ou qualquer outra rede social, Twitter, ou qualquer outra que você tenha. Mas você não vai estar ali plugado, olhando aquele feed, porque aquilo tem elementos, sabe, para te chamar, para fazer com que você fique lá, para gostar. Então, é melhor evitar. Os estudos mostram também que a cada distração que você tem, principalmente com o uso do celular, fica mais difícil você retomar o ponto que você estava, no caso, no seu trabalho acadêmico. Não sei se aconteceu com você já, né? Aí você tá ali focada, eita, recebeu uma mensagem no WhatsApp, por exemplo. E aí, eita, vou conversar só um pouquinho. E quando você vê, você conversou, e você, agora eu vou retomar, gente, para escrever aqui. E às vezes você não sabe nem o que você estava escrevendo, né? Então é bem importante você se atentar a isso, tudo bem? Não tem nada mais importante do que o seu trabalho e a sua conclusão e a satisfação de você vencer esse trabalho. Agora depende de você. 3, treine o seu foco. Algumas pessoas me dizem assim: mas eu não consigo focar, eu não sei como focar. Mas aí é preciso você treinar. Você não nasceu sabendo ler e escrever. Você não nasceu sabendo o que você sabe hoje. Você treinou e foi desenvolvendo essas habilidades. Da mesma forma que você também pode treinar o seu foco. Mantenha o foco na mesma tarefa, mesmo que você só tenha 20 minutos.
Busque ter atenção plena e focada ali, ó, no que você está fazendo. Se vier pensamentos, por exemplo, nada a ver com o seu trabalho, anote uma folha de papel e continue a escrever o seu TCC, porque parece que tem um bichinho assim na mente, né? Às vezes a gente está tão atarefada e com tantas demandas que veio aquilo, eita, eu tenho que arrumar o carro, eu tenho que falar com meu companheiro e minha companheira, eu tenho que pagar aquele boleto, eu tenho aquela aula da pós para assistir, meu orientador, meu chefe, então, tudo isso são distrações que a nossa mente tem e que você pode estar sendo consumida por elas, consumido. Então, você pega, anota no caderninho, olha só meu caderninho aqui, e aí você pode estar eliminando essas coisas da sua mente e volta a escrever. Eu digo isso porque eu faço isso, né? O que eu tô te apresentando aqui, eu deixo em prática, eu ponho em prática mesmo e funciona. Quando vê alguma coisa não tá a ver, anota e continua a escrever. 3, aliás. 4. Pratique a autorregulação. Esteja ciente de momentos em que sua mente começa a divagar, né? E quando você se pega procrastinando. Aí você precisa desenvolver essa autorregulação, que é o quê? Uma habilidade de você reconhecer em você mesma esses momentos e trazer a atenção de volta para a tarefa que você tem ali em mãos. Como assim, professora? Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, né? Dos milhares de coisas que tem na cabeça, um monte de pensamento. E aí, eita, o carro, o boleto, o aluguel, o professor, a filha, o filho, o pai, a mãe, a esposa. E agora o carro, a prestação. Eita, minha chefe, o meu líder, meu trabalho. Eita, na escola, no trabalho. Aí você começa devagar ali e quando você vê, você fugiu. Então é importante você ver, se autoconhecer, se autorregular. Eu comecei a devagar aqui nos meus pensamentos, eu tô saindo do foco, deixa eu anotar aqui nesse papelzinho, nesse caderno, deixa eu respirar, agora eu vou voltar, percebe? Então, você tende a procrastinar se você deixa sua mente invadir-se desses pensamentos e quando você vai ver, você já foi, seus 20 minutos, meia hora, 1 hora já foi, né? Então, é importante você ir treinando isto. Não vai ser fácil no início. Nada que eu tô falando aqui é fórmula mágica ou milagre, não é isso. Mas são formas de você ir treinando e exercitando esse foco. Então, você respira e traz de volta essa sua atenção plena para as tarefas que você tenha que fazer. Tudo bem? E outro ponto também é você dividir as tarefas. Isso é fundamental. Por exemplo, divida o seu trabalho acadêmico em partes, né? Isso ajuda a deixar menos pesado e você aproveitar melhor o tempo que você tem. Por exemplo, divida ele em pequenas partes, além de deixar mais leve também. Conta para sua mente que a tarefa é menor, te tornando mais possível de concluir o seu trabalho. Por exemplo, se você está fazendo um artigo da sua pós aí, artigo, se você está escrevendo uma dissertação, veja só, até na hora de falar torna-se grande. Agora, se você coloca, eu vou escrever a seção 2.1 do referencial teórico do meu trabalho, percebe? Fica mais leve e você consegue conceber, né, que você vai fazer o 2.1. Agora, se você está no dia lotado, trabalho, família e a pose, orientador e tal, nossa, eu tenho que escrever a dissertação, meu Deus, é a dissertação, eu não tenho tempo para escrever a dissertação hoje, percebe? Mas eu vou tirar nem que seja meia hora para dar uma olhada aqui na estrutura, escrever uma ideia de um parágrafo e vou voltar para as demandas que hoje está muito corrido, percebe? Então é bem importante você dividir essas tarefas, pois assim a sua mente vai entendendo que você consegue. E outra, quando você faz uma pequena tarefa de cada vez, você gera uma sensação de o TCC tá andando, meu trabalho tá andando. Então isso mostra para você que você está produzindo. Isso é bem importante. A seguir ainda, nesse ponto de dividir em pequenas partes, uma técnica muito conhecida é o Pomodoro, né?
Não sei se você já ouviu falar que é uma técnica utilizada para melhorar a produtividade. Por exemplo, você pode trabalhar na escrita ou na leitura ou na etapa que você tiver no seu trabalho acadêmico por períodos de tempo definido. Por exemplo, a cada 20 minutos você coloca uma pausa curta. Isso ajuda você a produzir mais. Se você, por exemplo, nesse exemplo aqui, tiver pelo menos 1 a 2 horas para escrever o seu trabalho, né? E evitar que você se canse logo, especialmente se você está numa leitura mais desafiadora, se você está escrevendo uma parte do seu trabalho acadêmico que demanda mais foco e energia, e, por exemplo, e nessas horas, assim, até a recomendação é que você vai respirar, vai olhar a natureza, olhar a janela, se ficar em casa nessa hora, vá brincar com seu animal, nem olhe muito o celular, porque nesse período também pode ser capcioso. Se você olhar a rede social ali, eita, tem a mensagem, você pode acabar ficando muito tempo presa nela e quando voltar para o seu trabalho você não sabe nem o que você estava escrevendo. Então eu faço isso, hoje em dia eu já tenho esse hábito, porque eu fui treinando aos poucos e quando eu vejo, deu uma meia hora, assim, eu vejo que fica muito cansativo, aí eu vou, tomo um cafezinho, me alongo também, tomo uma água e depois eu volto. Para mim funciona bem, para várias pessoas que eu venho conversando, né? Algumas alunas também têm funcionado e talvez funcione para você. Ou não, professora, eu prefiro ficar 1 hora direto ali, isso funciona mais para mim encerrar. Pode ser também, fica aqui ao seu critério, tudo bem? É só uma sugestão. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que essas sugestões valiosas tenham te ajudado. Me conta! Fazer isso vai te ajudar a ter mais foco? O que mais que você nota que tira o teu foco e que não foi falado nesse vídeo? Eu vou adorar saber. Clica lá no meu Instagram, que está na capa do canal desse vídeo, e me diz o que você acha disso. E se você quiser acompanhamento para o seu trabalho acadêmico, eu estou à disposição para ser sua mentora. É só você clicar aqui no formulário que eu vou deixar na descrição desse vídeo, conhecer a mentoria lá no site e, se você quiser, agendar um contato mais próximo comigo, agendar a conversa grátis, que eu vou ter o maior prazer de te mostrar e também de interagir com você, sabendo em qual etapa você está na sua pós. Vem com a gente no grupo de mentoria que tá fantástico. Gratidão por ter ficado até o final desse vídeo e, como eu sempre costumo falar, estamos juntos.